fazer outras operações. Agora deixa eu te mostrar uma outra operação que eu acho bem legal a gente estudar. Deixa eu só tirar aqui esses valores que eu havia colocado e tirar minha tabela para zerar. Deixei zeradinho aqui, ó. Tá ali o meu documento sem tabela nenhuma. Tu imagina que eu tenho um texto e eu quero converter esse texto em tabela. Nós podemos converter um texto em tabela usando o menu tabela e a opção converter. Vamos fazer isso passo a passo? Então imagina que aqui eu tenho aulas, vou pressionar aqui tab e vou digitar curso, enter, vamos colocar aqui mouse, e vamos digitar aqui só isso. Aulas, curso, mouse. Tá bom. 3 palavrinhas para a gente converter esse texto em tabela. Como é que fica essa conversão? Como é que tu realiza? Primeiro, tu seleciona, claro, o texto. Então, eu acabei de selecionar esse texto aqui, como vocês podem observar. Depois de selecionar esse texto, eu vou clicar ali no menu tabela. Observa, cliquei ali no menu tabela. E lá no menu tabela existe de fato uma opção chamada converter. Acompanha comigo aqui, ó, a opção converter do menu tabela. E essa opção te permite tanto converter, como tu pode observar aqui, de texto para tabela, como também te permite converter de tabela para texto. Se tu tem um texto e quer converter em tabela, tu escolhe a opção, claro, converter de texto para tabela. Mas se tu tem uma tabela e quer convertê-la em texto, aí tu escolhe, obviamente, a opção de tabela para texto, né? Vamos fazer isso na prática, então? Vou pedir ali para converter de texto para tabela. Diminuindo aqui o zoom só para tu enxergar acontecendo a operação. Converter de texto para tabela. Abre a caixa de diálogo, onde tu vai escolher se essa conversão vai se dar por posições de tabulações, como separador vai ser ponto e vírgula, vai ser parágrafo, que vai separar o conteúdo das células, ou até outro caractere. Eu vou escolher por tabulação, porque eu digitei um texto, pressionei a tecla Tab, entre outro texto, então vou fazer a separação do conteúdo das células dessa tabela na conversão por marcas de tabulação e vou confirmar. Vamos dar OK aqui e vamos ver como é que ficou a conversão daquele meu texto em tabela. Olha lá que legal, acabou de aparecer aqui o texto, aulas, curso, mouse, agora dentro de uma tabela. Quer dizer, eu acabei de converter aquele texto em tabela, usando para isso o menu tabela, a opção converter. Agora eu poderia fazer a operação inversa, né? A gente pode agora selecionar essa tabela. Opa, deixa eu só voltar ali como estava antes de novo. Agora eu poderia selecionar essa tabela, ou selecionar as células dessa tabela, como eu acabei de fazer, e quero converter agora esta tabela em texto. Como é que a gente vai fazer isso? A mesma historinha, ó. Vamos clicar lá no nosso menu tabela e vamos fazer as devidas escolhas. Então vamos lá comigo, ó. Cliquei no menu tabela, aqui no menu tabela eu vou escolher a opção converter, e ali dentro da opção converter do menu tabela eu tenho de tabela para texto. Acabei de escolher. E aparece a caixa de diálogo perguntando como eu desejo fazer essa conversão desse texto, dessa tabela em texto. E aí diz se é para separar por tabulação, por ponto e vírgula, parágrafo ou outros. Vou escolher por tabulação e vou confirmar. Pronto, agora saiu a tabela, observa ali na imagem, e ficou só o texto. Porque nós podemos também converter a tabela em texto. Foi o que a gente acabou de fazer aí na prática, usando o nosso BR Office Writer, certo? Tudo isso operações que a gente faz com as tabelas.